Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Salmo capítulo 61, verso 4. Que este seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. Estamos começando esse dia na companhia do Senhor. Não existe um melhor lugar para nós podermos começar do que estando ao lado do nosso Salvador. As palavras do salmista Davi, no Salmo capítulo 61, verso 4, ele fala que estar no templo, no tabernáculo, no santuário do Senhor, não há nada que lhe faça mais feliz, escondido nas asas do Senhor. E nós, é o que nós queremos também nessa manhã fazer no decorrer de todo esse dia. Não queremos apenas estarmos escondidos nessa manhã, mas todo o dia de 24 horas nós queremos estar protegidos, amparados pelo nosso Salvador. Somente assim nós alcançaremos a vitória em todas as nossas batalhas. Todas as nossas lutas nós teremos a vitória, tendo a certeza que Ele vai estar ao nosso lado. Quero convidar você nessa manhã, como temos feito em todas as outras manhãs, a abrirmos a palavra de Deus e deixarmos que ela fale conosco. O livro de Levíticos, capítulo 22, o verso 2. Dize a Arão e a seus filhos que se abstenham de coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Eu acredito que você já deve ter se perguntado por que tantas orientações que Deus deu aos sacerdotes e ao sumo sacerdote para que pudesse ensinar a nação de Israel. Eu quero nesse momento, agora pela manhã, dedicar um tempo a responder você do porquê. Nós precisamos nos lembrar que os israelitas saíram do Egito. Os israelitas tiveram contato com os sacerdotes dos deuses pagãos no Egito. Os sacerdotes pagãos do Egito, eles tinham como filosofia de vida se valer do poder, se valer dos recursos, para que a cada dia eles se fortalecessem na função que eles estavam exercendo. Deus queria que a nação de Israel desconstruísse completamente essa ideia e esse pensamento. Deus queria que a nação de Israel olhasse para os sacerdotes israelitas estabelecidos por ele como o único propósito e função dentro do santuário seria servir a Deus e também servir a nação de Israel. Deus mesmo os proibiu de possuir terra, herança, lidar com dinheiro, com coisas dessa terra. Deus queria que o seu sacerdócio, eles pudessem exclusivamente servir ao Senhor e servir a nação de Israel. Eles eram os representantes nessa terra, humanos de Deus. Eles foram estabelecidos para servir ao Senhor. Eu e você, nós jamais podemos nos esquecer. Deus é o padrão de santidade. Portanto, qualquer coisa fora do seu padrão despenca para a imoralidade, para a promiscuidade e todas as outras coisas que de fato são abomináveis ao Senhor. Nós somos tão pecadores e com as nossas próprias forças nós jamais conseguiremos alcançar o padrão de santidade de Deus. Mas o contrário, Deus é tão santo que Ele pode nos levar ao patamar que Ele sonha para cada um de nós, sem perder a sua santidade. O que eu e você, a cada dia, precisamos fazer é dependermos dEle, é abrirmos o nosso coração, é nos colocarmos nas suas mãos a cada dia. Vivendo dessa forma, Deus um dia irá olhar para a nossa vida e verá aqui em nós a santidade da pessoa dEle. A santificação não está no comportamento humano, está numa absoluta dependência da pessoa de Deus. Qualquer desvio das orientações divinas implica em desviar-se dessa rota, em viver uma vida santa. Nós podemos ver através da sua palavra que Deus é um Deus santo, é um Deus puro. Ele é minucioso, ele olha os mínimos detalhes. A forma como ele pediu para que o santuário fosse construído dá para nós entendermos que Ele é extremamente cuidadoso, Ele preza pela limpeza, Ele preza pela aparência do ambiente. Os sacrifícios realizados e as ofertas de manjares oferecidas no santuário eram consideradas sagradas. Não poderiam ser consumidos por qualquer pessoa. Deus especificamente, detalhadamente, Ele disse quem eram as pessoas que deveriam comer.
Meus amigos, Deus prescreveu detalhadamente como é que Ele queria que os filhos de Israel adorassem ao Senhor e deveriam ser seguidos ao pé da letra. Deus não liberta o pecador para que ele possa se sentir livre para pecar. Liberta do pecado para que ele não se torne escravo do pecado, do maligno, para que nós possamos ter liberdade para servir ao Senhor e expressar o quanto nós o amamos. O pecador reconhece que merece a morte, mas quando ele levava uma oferta para o santuário, ele estava expressando que aceitava o perdão de Deus. Contudo, a oferta não poderia ser entregue a Deus de qualquer forma. Deveria ser o melhor, deveria ser perfeita, porque essa oferta apontava para Jesus Cristo, o único sacrifício perfeito. Portanto, quando alguém reconhecia que tinha recebido o perdão de Deus, ele deveria levar para o Senhor o melhor que ele tinha no seu rebanho. Somente o melhor deveria ser oferecido a Deus. Somente aquilo que brota de um coração agradecido, que reconhece a bondade de Deus, a sua majestade e a sua soberania, oferece para Deus o que ele sabe que de fato Deus merece, que é o melhor. Os próprios adoradores pagãos reconheciam que os seus deuses deveriam receber o que era melhor. E Deus estava pedindo para a nação de Israel o que de fato ele reconhecia que a nação de Israel deveria entender, que apontando para Jesus Cristo um dia vindo para essa terra, eles também deveriam oferecer para Deus as melhores ofertas que eles poderiam apresentar ao Senhor. Quando um animal era apresentado para Deus com algum defeito, apresentava uma impureza. E não era isso que deveria representar as ofertas. Deveriam representar a pureza que Jesus Cristo adquiriu ao viver uma vida santa aqui nessa terra. Portanto, nenhum israelita estava livre de poder apresentar a Deus uma oferta de qualquer forma. Eu entendo que nos dias também que nós estamos vivendo, nós precisamos repensar a maneira como nós temos apresentado para Deus as nossas ofertas, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida. Nós precisamos apresentar para Deus o melhor que o Senhor nos permite que possamos ter. Quando usamos para o Senhor, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Nós precisamos desempenhar da melhor maneira possível, porque a maneira como nós expressamos para Deus a nossa adoração, nós estamos apresentando para Deus algo puro ou algo que de fato poderia ser melhorado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver quando Deus pediu para Caim e Abel apresentarem a ele as suas ofertas, Deus não deu liberdade para que eles escolhessem o que deveriam se apresentar ao Senhor. Deus foi específico, mas Caim achou por bem em apresentar para Deus o que ele tinha de melhor, e é por isso que ele foi rejeitado. Abel resolveu e escolheu, optou em oferecer para Deus restritamente aquilo que Deus estava pedindo, e é por isso que o Senhor aceitou a sua oferta e a designou como sendo melhor, porque ele foi obediente. No livro de Levíticos, capítulo 22, o verso 27 e 28, essa parte da Bíblia, ela se refere qual tipo de oferta que deveriam ser apresentados a Deus. Deus não queria que a nação de Israel menosprezasse o valor da vida. Embora, para que eles pudessem receber o perdão, eles deveriam que sacrificar um cordeiro sem defeito, mas Deus não queria que a nação de Israel perdesse o valor da importância da vida. Deus não queria que um animal recém-nascido fosse morto, porque ele esperava que esse animal vivesse pelo menos um tempo de vida para que depois ele fosse apresentado para Deus como sendo oferta. Essa forma de Deus pedir para a nação de Israel lidar com as suas ofertas, Deus estava ensinando que eles deveriam valorizar a vida. Sacrificar uma fêmea e o seu filho no mesmo dia era repúdio aos olhos do Senhor. Deus não queria que sacrificasse a mãe e o seu filho no mesmo dia do seu nascimento, porque Deus queria que a nação de Israel também valorizasse, aprendesse com essa orientação que eles deveriam valorizar a vida. São orientações que nos dias em que nós estamos vivendo, nós podemos também colocar em prática na nossa caminhada, na nossa vida. Deus cuida das suas criaturas, do que Ele criou,
que são os animais. É Ele o doador da vida. Toda a natureza que existe sobre a face dessa terra é resultado da atuação de Deus. Nenhum ser humano, nenhum cientista hoje conseguiu, nos dias em que nós estamos vivendo, dar a vida para um ser humano, dar a vida para um animal. Hoje, o ser humano precisa reconhecer que a vida é um dom dado por Deus para cada um de nós. Nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos preservar a vida, nós precisamos ser cuidadosos com a vida dos animais, com as criaturas criadas por Deus que estão sob a face dessa terra e com a nossa própria vida. Ao concluirmos o capítulo 22 do livro de Levíticos, nós podemos ver que não há conformidade entre luz e trevas. Deus não queria que a nação de Israel entendesse que haveria possibilidade de viver uma vida pecaminosa e ser aceito diante do Senhor. Deus estava demonstrando claramente que Ele não aceitava a impureza. Tudo deveria ser limpo. A vida do ser humano deveria ser purificada através dos sacrifícios dentro do santuário. Deus queria claramente expressar para a nação de Israel que todos precisavam receber o seu perdão para serem aceitos diante de Deus. Mas cada um israelita precisava reconhecer que era uma obra que eles deveriam buscar pessoal numa vida dependente do Senhor. Amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos ter a mesma compreensão. Eu e você um dia, para sermos aceitos pelo Senhor, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem o sangue expiatório de Jesus Cristo, jamais nós teremos condições de sermos aceitos por Deus. Por isso que a cada dia, eu e você, nós precisamos viver uma vida de dependência do Senhor, amá-lo de todo o nosso coração, apresentarmos a Deus a nossa vida como sendo um sacrifício diário, perfeito ao Senhor. Vivendo dessa forma, eu e você teremos a alegria de um dia estarmos com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós reconhecemos as nossas falhas. Nós clamamos por perdão. Pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida e a nossa oração é o nosso pedido e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus.